Seja muito bem-vindo ao podcast O Código do Matrimônio, onde eu, Lucas Scudeler, te ajudo a decifrar a mente do sexo oposto. Vamos então ao nosso episódio de hoje. Vamos começar a nossa live de relacionamento. Eu estou com uma meta, um desafio de compartilhar cada vez mais conteúdos aí com vocês. Eu estou transmitindo no Instagram aqui e estou transmitindo no YouTube também, para quem quiser ver depois, tá? Hoje a gente vai falar sobre 5 níveis de maturidade, tá? 5 níveis de maturidade. Uma recomendação que eu quero fazer para vocês peguem papel e caneta para quem gosta de estudar esse assunto de relacionamento, porque é um assunto vasto, é um assunto um pouco complexo e é um assunto que vale a pena anotar algumas coisas, tá? Então, como eu tinha prometido, espero que vocês aí que estão entrando, boa noite, pessoal está entrando aí, Alzira, Ju, Aline, Luciana, Naturalis, boa noite todo mundo. Eu vou passar alguns conteúdos hoje, alguns conceitos que eu não, talvez nunca expliquei dessa maneira, tá? Rafael, boa noite também, bem-vindo. Eu vou passar alguns conceitos que eu nunca expliquei dessa maneira, tá? Talvez porque cada vez mais que a gente vai vendo na prática, vai observando, né, vai praticando o processo de consciência e observação em relacionamentos, vai ficando mais claro e os conceitos vão ficando iluminados, tá? Então a minha recomendação, como eu falei, para quem não tinha entrado ainda, se fizer sentido, pega o papel e caneta, anota esses conceitos, porque eles são bastante importantes e reveladores, tá? Primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa começar falando de quais são os 5 níveis. Então eu vou entregar isso já no começo da live para vocês. Quais são os 5 níveis de maturidade em relacionamento, tá? E lembrando de uma coisa, façam perguntas. Se ficar com dúvida do que eu estou passando para vocês hoje, façam perguntas aí que eu vou ficar feliz de responder, tá? Então vamos anotar os 5 níveis de maturidade, tá? Eu vou explicar esse primeiro nível por último. Então, nós vamos falar, existe um nível que é o nível do macho e da fêmea, existe um segundo ou um terceiro nível, aqui vamos falar do nosso terceiro nível, eu vou começar a explicar, o segundo nível, macho e fêmea, terceiro nível, homem, mulher, quarto nível, patriarca e matriarca, sexto nível, santidade. Por que você não falou do primeiro nível, Lucas? Porque esse primeiro nível é um primeiro nível que é invertido, é como se ele fosse a sombra, tá? O primeiro nível é o nível mais imaturo e ele é também o combustível que faz a gente evoluir e amadurecer na nossa vida. Então é a maneira como a gente interage com esse primeiro nível, esse nível oculto, na verdade, é um nível sombrio de maturidade, que faz com que a gente amadureça. Esse primeiro nível, ele é chamado na psicologia junguiana de ânima e ânimos, tá? E o que é isso? Ânima e ânimos é o oposto do que o processo evolutivo, por exemplo, do homem é. O primeiro nível, ou o nível sombrio masculino, é feminino, tá? E o primeiro nível, o nível sombrio, o combustível do nível feminino é masculino. Nossa, Lucas, complicou geral, explica isso direito. Sim. Então, eu já joguei o primeiro paradoxo para a gente poder falar e ter o problema, né? E isso é uma coisa que parece ser complicada, mas explica muita coisa em relacionamento. Então, olha essa afirmação. A alma masculina é feminina e a alma feminina é masculina. Isso é uma verdade. E nós vamos explorar isso ao longo da live de hoje. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e para a gente desfazer muitos códigos de sofrimento que tem no ser humano, é que você não é homem e você não é mulher. Antes de ser homem e mulher, que é um condicionamento físico, sim, é um código material, e é um código psíquico também, você é consciência. Essa consciência, por
por condicionamentos, por tendências, né? Por escolher nascer homem ou nascer mulher, é uma escolha. Isso vem através da polaridade de avidez e aversão, ou desejo e aversão, né? Então, o processo de desejar algo faz com que aquele algo tenda a se manifestar. Então, a consciência, previamente, tendo uma tendência de escolher, por exemplo, nascer como mulher. Essa tendência de fazer ela nascer como mulher, pela consciência ser sem gênero, sem energia masculina ou feminina, consciência é consciência, pura luz. Para que nasça mulher, precisa negar o masculino. Tá? Então, para que uma consciência nasça mulher num corpo feminino, ou com uma mente feminina principalmente, para não ter paradoxos aí que eu posso explicar depois, mas para uma mente se tornar feminina e nascer com um corpo feminino, precisa negar o masculino. Isso significa que o inconsciente feminino é masculino. Né? Uma consciência sem gênero, luz, pura luz, escolhe nascer homem. Por escolher nascer homem, precisa negar os assuntos ou a energia que é feminina. Por isso que o inconsciente masculino é feminino. Na hora que a gente entende isso, então o homem, todo homem, ele tem um inconsciente com uma tendência feminina. Toda mulher tem um inconsciente com uma tendência masculina. Esse inconsciente negado, esse inconsciente reprimido, que já vem com a gente da nascença, é projetado fora como grande interesse. Tudo aquilo que a gente nega em nós, por exemplo, o homem, ele nega o feminino, a mulher nega o masculino. A gente projeta fora como objetos de interesse. E por causa disso, que a tendência da mente feminina é se admirar, ou se interessar, ou se sentir atraída pelo masculino. E a tendência da mente masculina é de se interessar, é de admirar, é de se atrair pelo feminino. Então essa atração, ela vem do próprio processo da consciência de negar o seu oposto, e esse oposto é projetado como algo muito desejável fora, tá? Então, mais um conceito que é importante da gente entender, então, nesse processo, a consciência, através dos seus desejos, apegos e aversões, manifesta a mente, cheia de condições. Essa mente manifesta certas emoções e essas emoções controlam o corpo. A gente precisa entender esses 4 paradigmas, tá? Que é consciência, mente, emoções e a conexão, a emoções e a conexão com o corpo, que é o corpo, tá? Por que você está falando tudo isso, Lucas? Eu estou falando tudo isso para que você desprograme a ideia de que você é uma mulher ou de que você é um homem. Você está homem ou você está mulher, mas antes disso você é consciência. Se a gente não compreender essa verdade, é uma verdade maior, que é um condicionamento ser homem ou ser mulher, um condicionamento muito antigo e um condicionamento muito enraizado na mente, mas é um condicionamento, a gente não vai conseguir se abrir para entender a energia oposta, tá? Então, dentro desse processo, dentro desses conceitos de que nós somos consciência e essa consciência se dobra e se cristaliza no corpo físico através das suas escolhas, no momento que a gente nasce num corpo físico, o Freud chamou isso de 2 pulsões ou impulsos. Existe um impulso da vida e existe um impulso da morte. Esse impulso da vida, o Freud chamou de eros. O impulso da morte, que é o oposto, a sabotagem, a crítica, a vontade de se esconder, a vontade de morrer, que equilibra o impulso da vida, chamado de Thanatos. Então, o processo evolutivo, por que eu estou explicando tudo isso? Esses são os mecanismos evolutivos, o que está acontecendo dentro de nós agora, nesse momento. A consciência, na hora que ela entra no corpo, na hora que ela encarna, ela aceita a condição de está nessa dualidade de Eros e Thanatos, de vida e de morte. O equilíbrio entre a energia de Eros e Thanatos, quando ela se equilibra, ela é chamada de uma energia que foi sublimada, ou seja, ela se eleva, e na hora que ela se eleva, o equilíbrio entre vida e morte, o Yang e o Yin, ela se expande em consciência. Sei que esses conceitos parecem um pouco abstratos, mas eu vou trazer ele para a prática logo mais na live. Então, o que eu quero que vocês entendam? Primeiro, nós não somos homem ou mulher. Nós estamos homem e mulher, nós somos consciência.
né? Através de escolhas e condicionamentos. O nosso inconsciente é reprimido, o oposto da qualidade da nossa consciência no momento presente, ou da qualidade da nossa mente. Significa que homens têm almas femininas e mulheres têm almas masculinas. E aí isso é projetado fora em objetos de grande interesse, tá? Então, isso é muito importante, inconsciente masculino e feminino. Então, o primeiro nível é o nível de maior imaturidade. O homem mais imaturo e a mulher mais imatura é o macho e a fêmea. O que significa ser o macho e a fêmea? Macho é aquela mente masculina apegada em ser masculino. Isso significa que nega o feminino, nega com veemência. Então existe uma tensão muito grande, né? Uma negação dessa alma feminina que é a ânima, né? O que anima esse homem. A fêmea é aquela mulher apegada, aquela fêmea, aquela energia feminina, apegada em ser feminina, que nega o masculino dentro dela. Esse estado de negação é um estado de mentira. É um estado onde eu divido a energia dentro de mim. É esse estado o estado mais imaturo, tá? Daí eu vou começar a falar de certas qualidades e que isso é muito importante, tá? O que caracteriza o estado de maturidade do macho, né? Que é o segundo estado. O primeiro estado consciente, mas o segundo estado da consciência, porque o primeiro é aquela sombra, é o inconsciente, tá? O primeiro estado de maturidade do homem é o macho. O macho, ele se caracteriza pela busca, anotem isso aí, a admiração física. O homem busca admiração. Esse é o combustível base da mente masculina. A mente masculina busca admiração. A admiração que o homem busca, ele tenta trocar por recursos. O que a mente masculina no nível do macho acredita ser a troca eu troco recursos por admiração. Então, o macho, no nível mais imaturo, ele tenta entregar recursos materiais para ter admiração física. Na grande maioria das vezes, presta atenção, essa admiração física é vista como sexualidade ou impulso sexual, satisfação do impulso sexual. Só que nesse nível, o macho ele não tem interesse nenhum na mulher, não tem interesse nenhum na fêmea. O interesse dele é unicamente em satisfação do impulso sexual, tá? Qual que é a indicação na prática? Então, o que você pode dizer pra gente desse nível, Lucas? Por exemplo, o homem, né, pode até parecer um homem que é maduro, mas não necessariamente. A gente tem que observar isso. Aquele homem que foca na conquista do recurso material. Então, aquele homem que coloca o dinheiro na frente, ou que coloca os títulos na frente, ou que coloca a força na frente. Esse homem, nesse momento onde ele está colocando um recurso material na frente, como o principal atributo que ele tem para contribuir, esse é o estado do macho. Tá? Nesse estado, o que esse homem está buscando é satisfação do impulso sexual. Tá? Então, isso é muito importante para a mulher. Na hora que ela observa que o homem está colocando o recurso na frente, esse é um grande indicador da maturidade dele. Esse é um grande indicador de que, será que esse cara está pronto para um compromisso? E o macho, ele não está pronto para o compromisso. Na verdade, ele foge do compromisso. Tá? Em contrapartida, o estado correspondente da mulher, o estado fêmea, é um estado que busca, de certa maneira, segurança física. Notem isso. O que a fêmea busca é segurança. Os dois drives evolutivos do homem é admiração e da mulher, do feminino, é segurança. Nesse primeiro nível, é segurança física. Então, o homem está buscando admiração física, a mulher está buscando segurança física. A troca que a fêmea pensa que está fazendo para conseguir segurança física é sensibilidade. Ela, de certa maneira, traz sensibilidade e tenta com a sensibilidade, a satisfação sensorial, né? E normalmente o uso da beleza física é muito utilizada nesse estado. Aquela mulher que usa demais a beleza física ou a atração física para satisfazer o macho e atrai ele para conquista dos recursos. Esses impulsos são primais, tá? Mas é um estado de maturidade que está presente dentro do ser humano ainda hoje em dia. Tá bom? Uma outra coisa que eu tenho falado que é bastante importante dentro desse processo evolutivo são os pontos fracos. Ponto fraco do homem qual que é? Visão. O homem, ele sai do caminho, ele sai do centro dele por causa da visão, né?
O homem é facilmente ludibriado pela visão. Então, o processo feminino de conquista do masculino, de atração do masculino, passa pela visão, porque é o sentido mais fraco. É o sentido que é mais enganável, vamos dizer assim. Tá? Qual é o ponto fraco sensorial do feminino? Não é a visão, é a audição. O feminino, ele tende a acreditar em histórias muito mais do que o masculino. E o masculino seduz o feminino, o macho, ele seduz a fêmea com história. Só que a grande questão é que o macho, como ele está buscando satisfação sexual, a intenção dele cumprir e honrar com aquelas histórias que ele contou é zero, é mínima. E é exatamente por isso que eu falo para as seguidoras, eu falo para as minhas alunas de que enquanto você não tem intimidade física com o cara, você tem o poder de influência em cima da relação. No momento que você deu um beijo, no momento que você dormiu com ele, você perdeu toda a alavancagem. E aí o que acontece é que o macho, esse homem nesse nível macho, na hora que ele tem a satisfação sexual dele, sem compromisso, sem rotina, sem ter nenhuma vida conjunta, ele simplesmente se afasta porque ele conseguiu o que ele queria, e aí o que acontece é que a mulher vai atrás dele. E no momento que a mulher vai atrás do homem, ela se torna masculina. E quem manda nos relacionamentos, anotem isso, é o feminino. O feminino é que tem o poder de decisão nos relacionamentos, porque o feminino é o que recebe, o feminino é o que atrai, o feminino é que é magnético. Quando o homem ele não está mais interessado naquela mulher, ele tá feminino, ele está dominado pela ânima. Quando aquela mulher está correndo atrás daquele cara, está tomando iniciativa, está querendo fazer o relacionamento funcionar, ela está sendo masculina, ela está dominada pelo ânimos, que é aquela sombra, aquela pulsão. Né? Então, nesse momento onde a mulher se tornou masculina por causa do ânimos e o homem está feminino, quem está tomando a decisão é o homem nesse momento. Então é muito importante entender que a energia que manda em relacionamentos é sempre a feminina. Mas Lucas, então você está dizendo que as mulheres mandam no relacionamento? Não, eu estou dizendo que quem está feminino naquele momento é que manda. Se o homem estiver feminino, ele tende a mandar. É a decisão dele que tende a prevalecer. Se a mulher está feminina, é a decisão dela que tende a prevalecer. Essa grande questão é que aquela consciência nasceu mulher, uma mulher, ela nasceu mulher já. Ela tem muito mais capacidade de canalizar a energia feminina do que o homem. Por que ela não aproveita isso? Porque deixa a pulsão masculina do ânimos tomar conta. O que é o ânimos e o que é a ânima? Explica melhor isso, Lucas, por favor, explico. O ânimos é como se fosse o macho alfa cósmico. É o termo técnico. Macho alfa cósmico. Toda vez que a mulher fica inconsciente, ou ela desiste, ela fala assim, eu não vou conseguir ter o resultado que eu quero. Vem uma energia inconsciente, automática, e toma conta da consciência. Essa energia que toma conta da consciência dela é o oposto da energia natural dela, que é feminina. É uma energia primal masculina. Então essa energia ela é tirânica, ela é enfurecida, ela gosta de mandar, ela gosta de controlar. É como se fosse um exército de espartanos. E aí, quando esse exército de espartanos, essa energia do ânimos, do exército espartano, vai atrás do cara, a última coisa que ele sente é atração. A última coisa que ele sente é atração. E aí o que acontece é que ele gera uma aversão, é como se ele se sentisse sufocado. E é essa energia de sufocamento, de estrangulamento, que o cara quer estar longe dela, é a ânima, é a alma, é a fêmea alfa cósmica que veio proteger ele contra o macho alfa cósmico. Eu não sei se isso está fazendo sentido, mas isso é muito real na prática. Tá? A Alzira falou aqui para eu dar um exemplo do homem, um exemplo prático do homem com o feminino. Sim, o homem quando ele está no feminino, por exemplo, é muito claro isso, transou na primeira vez que saiu. No dia seguinte, o cara ele está em outra, ele não quer falar com a mulher que ele teve intimidade, ele quer o canto dele, ele está em outra caixinha, se a mulher falar com ele já fica meio bodeado, fala, ih, ela vai vir atrás de mim, né? Ou, num relacionamento estável, quando o cara fica magoado porque não conseguiu alguma coisa, quando ele se fecha, né? Ou quando o cara tá tipo irritado e não quer falar sobre nada. Tem assuntos para se resolver no relacionamento
e ele não quer falar. Essa energia de mágoa, essa energia de fechamento, essa energia de toxicidade, essa é a ânima, essa é a fêmea alfa cósmica, esse é o feminino. Tá? Agora a questão é que quando o homem fica inconsciente, ele se torna feminino à força, não é que ele pega as qualidades femininas, ele pega só a sombra. Quando a mulher fica inconsciente, ela não pega as qualidades masculinas virtuosas, ela pega a sombra. Tá? Então, sempre que a consciência nega, ela fala, não quero resolver isso. Inverte-se, o estado inconsciente toma conta e o estado inconsciente tem energia oposta. E aí o que acontece é, em relacionamentos, uma mulher, quando ela fica masculina, ela repele os homens. Um homem, quando fica feminino, repele as mulheres. Então a tendência é não funcionar. Tá? Então isso é bastante importante. A Joyce está perguntando aqui, Lucas, como monitorar a feminilidade para nós mulheres não nos tornarmos o homem da relação? Isso é mega importante, anotem isso. Isso eu venho falando em vários posts, né? Em vários direcionamentos que eu tenho dado nas postagens que eu tenho colocado nas semanas. São 3 coisas. Como que mantém a feminilidade? Primeira coisa, é muito importante essa mulher ter uma rotina de espiritualidade e de colocar a fé dela em Deus. É muito importante. Porque como a mente feminina busca segurança para ser feliz, você precisa buscar, as mulheres idealmente podem buscar, não tem que buscar, pode buscar depositar a fé delas em Deus, porque não tem nada que é mais seguro do que Deus. Então, para satisfazer esse impulso de busca de segurança, é importante colocar a sua fé e a expectativa de segurança em algo que é sólido, em algo que é estável. Então, a primeira coisa, são 3, tá? A primeira coisa é colocar sua fé em Deus, porque isso vai gerar um senso de segurança espiritual. A segunda coisa é a mulher priorizar ela acima das outras pessoas. E isso parece uma afronta para as mulheres, né? Meu Deus, mas como que eu vou priorizar mim, os meus filhos? Como que eu vou priorizar eu ou meu marido? Como que eu vou priorizar eu com os meus pais? É por causa daquele conceito do máscaras de oxigênio no avião, na hora da urgência. Você só consegue ajudar outras pessoas na qualidade que você está bem. Então, você precisa colocar você em primeiro lugar para que você esteja bem para servir os outros bem. E você só consegue servir os outros na qualidade que você cuida de você. Você só consegue cuidar dos outros na qualidade que você cuida de você. Então, na prática, por exemplo, uma mulher solteira está falando com um cara, está num momento de flerte e ela está interessada no cara. Né? E aí o cara não fala nada, não marca nada, e aí na sexta-feira à tarde ele aparece do nada e fala, e aí, vamos nos ver? Tudo bem, sumida? Se essa mulher, ela já marcou coisa com a amiga, com a mãe, com o pai, tem a vida dela. Nesse momento é a prova da feminilidade dela. Tá? É muito importante ela priorizar ela e o compromisso que ela construiu com Deus e com o propósito, porque é isso que protege a feminilidade da mulher, e fala assim, querido, hoje não dá. Você está me avisando em cima da hora, eu acho que seria legal a gente sair, mas vamos marcar um outro dia. Eu posso tal e tal dia. E deixa ele escolher. É muito importante não ditar para o homem também o que ele deve fazer. Mas a mulher sugere. Mulher é extremamente influente com os homens. Só que se você disser, eu posso sair na segunda. Aí o homem, pelo ego dele, ele vai falar, não, segunda eu não posso. Essas dinâmicas de conversa são bastante importantes no solteiro. Então, Lucas, o que eu faço? Você chega para o homem e você sugere, querido, eu posso na segunda, no domingo à noite, ou na segunda na hora do almoço, ou na quarta-feira. Escolhe qual você quer. São 3 horários que você se disponibilizou para sair com ele. E aí ele tem a ilusão de que ele escolheu, mas na verdade quem definiu as opções foi você. Tá? E a terceira coisa é você cuidar dos outros na qualidade que você os ama e na vontade que você tem. Tá? Só é possível cuidar dos outros se você está bem. Eu vejo muitas mulheres invertendo totalmente essa prioridade. Colocando os outros em primeiro lugar, se sacrificando às vezes por coisas para ser bem vista socialmente, para ter um reconhecimento social, para fazer alguma coisa para alguém que ama, mesmo não estando bem. Aí depois cuida de si quando dá tempo e às vezes se conecta com Deus. Essa inversão aqui não funciona, perde a feminilidade. O que acontece é que a mulher se esgota e aí vem o ânimos.
E na hora que vem o ânimos, inverte para a masculinidade. Então a mulher fica irada, a mulher fica furiosa, a mulher quer controlar, algumas cedem à vingança e à manipulação. Tudo isso porque deixou o tanque esgotar, porque não fez as prioridades na ordem correta. Tá? Acho que respondi, né? Falei do solteiro, mas num relacionamento estável, né? Num namoro ou num casamento, como que a mulher faz para manter a feminilidade dela? Mesma coisa, ela tem uma rotina de espiritualidade, de se conectar com Deus constantemente acima do marido, acima do namorado. Deus tem que vir primeiro, né? Depois que veio Deus, todo dia eu converso com Deus para saber o meu propósito. Deus, o que você quer de mim no planeta como mulher? Me diz as causas que você quer que eu proteja. Me mostra as causas que eu não tenho que interferir. Me permite abrir mão de algumas coisas. Às vezes eu pego mais coisa do que... A mulher normalmente peca por isso, né? Ela pega mais coisa do que ela aguenta. Ou ela pega mais coisa do que ela consegue fazer no dia a dia dela. E se esgota, né? Fez a conexão com Deus, essa conexão está forte, a fé está forte, o que eu tenho que fazer para me sentir bem? Eu tenho que ter uma rotina de saúde, eu tenho que ter uma rotina de academia, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que focar no meu trabalho, eu tenho que focar na minha empresa. Não importa, o que for a sua rotina que faz você ficar bem com você e faz você ficar feliz. Isso vai trazer segurança. E em terceiro, o homem que está na sua vida, que é seu parceiro, seu cônjuge, ele tem uma prioridade super alta, ele tem que ter, porque é um parceiro, é uma escolha consciente, é um relacionamento consciente. Mas antes tem que vir Deus e ela mesma. Tá? Então no relacionamento daí, nessa ordem, Deus, ela, aí vem o cônjuge, o sentimento, presta atenção nisso, olha o código, isso é mega importante. O sentimento que o teu marido ou o teu namorado vai ter é que ele não te conquistou 100%. De que você não é 100% dele. Você fala, nossa Lucas, mas como que eu não sou 100% dele? Eu namoro com ele há tantos anos, eu sou casada com ele há tantos anos. Só que você é de Deus antes. E esse sentimento de que você primeiro é de Deus, depois você é sua e em terceiro você é dele, gera uma pequena lacuna. Que o homem fica instigado, é tipo um mistério, ele não consegue entender esse negócio da mulher ser de Deus ou da mulher cuidar dela. Porque o homem ele não tem esse instinto de cuidar de si. Então para ele é um mistério. Esse mistério da mulher instiga ele quer entender, ele quer conquistar. Por quê? Porque o ego masculino gosta de jogo e de conquista. Então qual que é o segredo? Anota isso. Qual que é o segredo de engajar um homem no relacionamento a vida toda? É a mulher pertencer primeiro a Deus, depois a ela e em terceiro para o marido, para o cônjuge. Porque daí você mantém o homem engajado nesse jogo de conquista eterna. Nesse jogo. E aí, sabe o que é interessante? Você fala, nossa Lucas, mas isso não é um sofrimento, eu não vou maltratar meu marido de fazer isso. Não, pelo contrário, porque o ego masculino, ele cresce na conquista, ele gosta do desafio, ele gosta do jogo de conquistar. E sempre que você coloca um obstáculo, um pequeno desafio, um desafio transponível, né? Que esse homem consegue transpor temporariamente, ele nunca vai conseguir transpor o fato de você pertencer a Deus e de você cuidar de você. Isso não existe. E gera essa lacuna de ele sempre vai querer te conquistar todo dia. Isso engaja ele numa conquista contínua. Quando que o homem perde o interesse no relacionamento? Quando a mulher fica disponível demais. Anota isso, olha outro código mega poderoso. Quando que o homem perde o interesse no relacionamento? Quando a mulher se torna disponível demais. Olha que louco isso, né? Várias mulheres acham que estão ganhando pontos com os homens porque fazem 1000 coisas para ele. Nossa, mas eu fiz isso, eu comprei a comida que ele gosta, eu guardo a cueca dele, eu faço carinho, eu faço aquilo, blá, blá, blá. Essa intenção de ser a mulher perfeita, essa intenção de agradar, desagrada aos homens. Olha que louco, porque o homem gosta do jogo. Só que você não tem que praticar violência com o seu cônjuge, você não tem que praticar violência com o seu marido, você só tem que dar espaço, ele não tem que ser a prioridade. Por quê? Se você priorizar o seu marido ou o seu namorado, você vai sufocar ele. E ele não tem o mesmo código do que você. Quando você prioriza Deus e você prioriza você dá meio que um espaço, uma certa liberdade para ele não se sentir sufocado e melhor, você cria um mistério, um jogo que faz ele
querer te conquistar todo dia. E esse é o grande segredo de manter um relacionamento de longo prazo com homens. Toda matriarca entende isso, tá? Espero que eu tenha respondido. Acho que foi satisfatória essa explicação. A Renata está perguntando aqui se eu estou com energia masculina e não vou atrás do homem, ele consegue sentir também? Consegue, porque a energia masculina é a energia da conquista, a energia da busca, a energia do querer controlar, né? Do desafio, do vencer o jogo. Então, toda vez que uma mulher cria uma intenção de controle, ela fica masculina. Tá? O processo de voltar para a energia feminina, que tende a ser mais poderosa no longo prazo do que a masculina ela é poderosa pontualmente. A masculina ela aparece mais, parece que ela é forte, mas a feminina ela é constantemente poderosa, né? Só que é mais difícil de acessar essa energia feminina. A energia feminina é acessada através do desapego, através da rendição, através da fé, através do amor. Então, na hora que a mulher ou o homem, isso também funciona para o homem, tá? Desapega e abre mão e se rende e deixa as coisas acontecerem do jeito que estão, a pessoa fica muito mais poderosa. E as mulheres em relacionamento ficam ainda mais, porque uma mulher com um corpo de mulher, com uma mente que entende isso que eu estou explicando e ainda pratica o processo de canalização da energia feminina, se torna extremamente magnética, né? O arquétipo de sucesso em relacionamentos para mulheres, anotem isso. Eu falo isso para várias alunas minhas e eu não postei ainda em alguns posts, mas vou falar pela primeira vez nessa live. É o arquétipo. O arquétipo é uma energia antiga, é um papel, é uma persona, é um personagem. Qual é o papel de mulher que dá mais certo com os homens de verdade? Não é a aparência de dar certo. É a energia, é a mentalidade da menininha zen. A menininha zen, ela é despreocupada, ela tem espiritualidade do jeito que ela acredita em espiritualidade, ela foca em algo maior, né, através desse zen. Ela é segura porque foca na espiritualidade, ela cuida dela e ela não se desconecta daquilo que a diverte, daquilo que ela é apaixonada, por isso menininha. Então esse processo todo de buscar uma vida divertida, prazerosa, feminina, espiritualizada, faz com que ela seja extremamente magnética para os homens. Mas esse não é o benefício principal. O benefício principal da menininha zen é que ela sofre muito menos. E ela acessa a energia do amor com muito mais facilidade. Tá? Então, na hora que a gente acessa a energia do amor, automaticamente os relacionamentos tendem a funcionar mais também. Tá? Então, acho que respondi, né? Se você correr atrás do cara, sim, ele vai sentir essa energia sim de masculina e vai acabar fugindo, tá? Fátima perguntou aqui, mas daí ele não ficará inseguro? O homem, ele gosta do desafio. É o que eu estava falando, homem é diferente de mulher. Homem é diferente de mulher. Na insegurança do homem, o homem não tem grandes problemas com a insegurança. A mente feminina, o feminino abomina a insegurança. O masculino não abomina a segurança. Na verdade, o masculino cresce frente à insegurança. O masculino olha para a insegurança e fala, vou dominar isso, vou conquistar. Então, na hora que a mulher ela se alinha com Deus e cria esse mistério, ele fala, nossa, mas por que ela não está 100% disponível para mim? E isso engaja o ego dele, não é a consciência, engaja o ego dele em querer conquistar, tá? Então sim, ele fica micro inseguro, mas essa micro insegurança no homem é saudável porque ele tende a transcender ela com iniciativa, com engajamento, com tentar conquistar a mulher de novo. Você está num relacionamento, num casamento, o homem... é por isso que eu estou falando, não é que a mulher ela tem que trazer, o foco dela não é trazer insegurança para o homem, o foco dela é se conectar com Deus e cuidar dela. Essa mulher que faz isso, ela se torna magnética para o homem, para o marido, porque ele sente que ela não está 100% conquistada. E é esse estado de ela não está 100% conquistada que o engaja na conquista diária, de querer conquistar a esposa. Todo dia ele quer conquistar a esposa. Mas por que ele quer conquistar a esposa? Porque a mente masculina, notem isso, mulheres, é motivada por admiração. E a admiração feminina tem uma potência ainda maior. O homem busca admiração. O homem maduro, ele busca admiração da esposa.
No começo da vida, ele buscava admiração da mãe, né? Eventualmente, buscou admiração dos amigos, buscou admiração de professores. E conforme ele vai vendo que cada tipo de admiração satisfaz de uma maneira diferente, ele tende a canalizar isso na mulher da vida dele, que tende a ficar entre duas coisas, tende a ficar entre a mãe e a esposa. E é por isso que alguns homens ainda imaturos que colocam a mãe e a esposa como concorrente, que muita mulher briga com a sogra. Porque elas ficam concorrendo para ver quem é a matriarca principal, quem satisfaz mais o filho-marido, né? A solução da dualidade esposa-sogra é amar o marido assim como ama a sogra. Amar os dois igual, não entrar nessa dualidade, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Estão mandando várias coisas, legal. Então, acho que ficou claro esse primeiro estágio, né? Então, o primeiro estágio de maturidade é o inconsciente, é o ânimos na mulher e a ânima no homem. Esse estado é o estado invertido, tá? É a alma feminina no homem e a alma masculina na mulher. O segundo estágio é o estado mais imaturo consciente, que é o macho e fêmea. O homem busca satisfação sexual, admiração física, e a mulher busca segurança física, recursos, tá? O segundo nível é um nível onde já existe uma certa racionalidade, tá? O homem busca admiração emocional, ou seja, o que o homem busca na mulher? Ele busca romance e diversão, olha que interessante. E a mulher, o que ela busca no homem é iniciativa, é atitude, é tomada de decisão. Esse é o próximo nível, que é segurança emocional. Então a gente está vindo de um primeiro nível consciente, que é os inconscientes, é insegurança e não se sentir admirado. O primeiro nível de satisfação é o homem que busca segurança física e a mulher que busca segurança física e o homem que busca admiração física, sexo. O terceiro nível é a mulher que busca segurança emocional, o homem que tem iniciativa. Esse é um homem diferente já. É um homem de atitude, é um homem que trabalha, é um homem que cumpre com os compromissos. E o homem busca admiração emocional. Nós estamos tendo um refinamento da mesma energia. Segurança e admiração num nível um pouquinho mais sofisticado, tá? Que é a admiração emocional. Isso vem através da energia do romance e da diversão. Nesse nível, homem e mulher, no terceiro nível, ainda não existe a compreensão. O homem não compreende como a mulher é uma incógnita, mas ele sabe que é diferente. A mulher não entende como o homem é uma incógnita, mas já sabe que é diferente. Tá? E de alguma maneira busca, com algumas rotinas, tentar entregar o que o outro quer. Nesse estágio de maturidade é mais uma tentativa de satisfação emocional. O homem entende o papel dele de iniciativa, de trabalho, de pulso firme, de ser sólido emocionalmente, isso dá resultado. E a mulher sente o papel dela como divertida, como romântica, como um leveza, né? Com fazer o homem não ser tão sério de querer ganhar o jogo, custe o que custar, tá? Esse é o terceiro estágio, bastante importante também, tá? O homem busca isso através de um atributo da confiança, ele tenta trocar dando confiança para a mulher, então ele exala confiança, tá? E a mulher exala leveza e diversão. Esse é o terceiro nível de maturidade. O quarto nível de maturidade é um dos pontos mais importantes, porque é uma meta realizável, é uma meta alcançável. Dá para alcançar isso na vida humana, não é uma coisa absurda. Homem e mulher já é um nível de maturidade legal, mas o sofrimento é muito intenso ainda. Esse próximo nível, a satisfação é maior, o amor é maior, a compreensão é maior, que é o nível do patriarca e da matriarca. Tá? O que caracteriza a diferença entre um homem e um patriarca e uma mulher e uma matriarca? Anotem isso, isso é mega importante. A matriarca, ela entende os homens. Ela entende como os homens são e sente compaixão. A matriarca, ela entende tudo isso que eu estou falando. Isso é a natureza. Ela viu isso na vida dela. Ela viveu com vários com homens, pai, filho, marido, namorado, e viu isso na prática, e virou uma sabedoria. E não cria expectativa de que os homens sejam diferentes do que eles são.
e interagem de maneira harmoniosa. O homem patriarca entende como as mulheres são, pela mesma coisa, pela convivência, pela observação, pelas práticas diárias de verdade, diálogo e respeito, e não cria expectativa de que a mulher seja diferente do que ela é. Então, nesse estado do patriarca e da matriarca, existe quase que uma confluência total, é um nível de maturidade muito alto, tá? Nesse estado, então a gente está falando do refinamento das energias da segurança na mulher e da admiração no homem, que é o combustível. No patriarca e na matriarca, então nós estamos falando de o homem buscando admiração intelectual e a mulher buscando segurança intelectual. É um nível super sofisticado e avançado de maturidade. É o quarto nível, nós estamos no quarto nível, tá? Esse nível na mulher, a matriarca, que busca segurança intelectual, o que ela busca no masculino também é resposta, tá? É uma natureza. A matriarca, ela vê o patriarca como um grande solucionador, como respostas. Por que isso? Né? Se a gente para analisar. Quando a gente observa a energia feminina tem um impulso naturalmente social. E o social, ele expande e tende a ficar complexo. Ele tende a ficar complicado. O patriarca, em parceria com uma matriarca, ele vem como solucionador, ele vem como a síntese. O patriarca, na verdade, é o protetor da matriarca no social. Uau! O patriarca é o protetor da matriarca no social. Lembrando que a energia feminina manda nos relacionamentos, é líder. O que significa isso? Que o que impede a matriarca de se dissolver em compromissos, o que impede a matriarca de se perder, se doando para todo mundo, cuidando de todo mundo, acolhendo todo mundo, é uma decisão que a matriarca deixa na mão do patriarca. Olha que interessante. Então, se uma mulher amadurece e ela cada vez se torna mais uma matriarca, mas ela não tem um patriarca do lado dela, a tendência dela ela se esgotar. Ela vai tender a se esgotar. Porque quem coloca um limite na matriarca para proteger ela, o patriarca não está colocando um limite porque quer mandar na matriarca. Pelo contrário, porque quem manda em relacionamentos é a energia feminina. E o patriarca está sendo masculino nessa situação. Então o que acontece na interação de matriarca com patriarca é, quando a matriarca começa a se exceder na energia social, de se doar, de ser feminina, de estar disponível, o patriarca chega e fala: melhor você diminuir isso. Melhor você parar. Cuida de você. Lembra do seu vínculo com Deus. Nesse momento, o patriarca já começa a defender o vínculo da esposa com Deus. O vínculo da matriarca com Deus. E o vínculo dela com ela. Olha que interessante. O patriarca entende o que faz a matriarca ficar bem. Então, toda vez que ele vê a esposa saindo do eixo, ou seja, invertendo as polaridades, invertendo as prioridades, cuidando mais dos outros do que dela e de Deus, o patriarca chega e fala assim: você está esquecendo de colocar Deus em primeiro lugar. Você está esquecendo de cuidar de você. E por isso que você está ficando esgotada. O social, todas essas coisas, esses compromissos são muito legais. Mas isso vem depois de você fazer o compromisso com Deus, com você e comigo. Antes do social vem nós três. Vem Deus, você e eu. E eu estou pedindo para você parar. Pare de fazer isso. Fale não. Não, mas tenho que tal pessoa pediu tal coisa, eu preciso falar assim. Se você quiser, eu te dou a permissão de falar que fui eu que não quis. Pode falar para a pessoa que você não foi por causa do seu marido. Aí você fala, nossa. E a pessoa vai ouvir do outro lado e vai falar assim, meu Deus, mas que marido carrasco. Esse marido deu ordem para a esposa. Observa que a conversa que eu acabei de fazer aqui, que a gente está simulando, o marido deu a permissão para a esposa, para ela falar no grupo social, de que quem não quis ir foi ele. Porque esse é o papel do patriarca. O patriarca é o guardião protetor da família e a mulher é a gestora, líder, nutridora. A matriarca, na verdade. Né? O patriarca, o centro da família é a matriarca e a camada protetora frente ao mundo, à sociedade, é o patriarca. Isso é mega importante de entender. Isso tem uma confusão absurda na sociedade moderna. Quase ninguém entende isso. Por quê? Por causa de excessos praticados no passado, sem dúvida nenhuma. Né?
Então, alguns alunos têm me perguntado lá nos stories, na caixa de perguntas, mas como que eu apoio mais a minha esposa? Como é que o homem, ele tem que estar ali com firmeza incondicional. Uma recomendação que eu faço para os meus alunos solteiros: se comprometa, aceite namorar, conheça uma mulher, para de sair com várias mulheres. Ah, homem casado, como é que eu sou mais disponível para minha esposa? Aceita carregar mais o financeiro do que ela, não divide igual não. Ah, mas a minha esposa faz questão. Tudo bem, separa um dinheiro, você cria uma meta interna sua para sustentar as necessidades da família como um todo. E você daí faz um diálogo com a tua esposa. Eu já vi vários casais que isso funciona muito bem. O marido foca em trabalhar para pagar as contas e a sobrevivência está garantida. E a esposa, se quiser trabalhar, e se gostar de trabalhar, e se quiser enriquecer, tudo que ela ganha é guardado ou é usado para diversão. É usado para viagem, é usado para compras ou para pequenos luxos, ou para poupança lá na frente. Porque daí a gente não inverte as polaridades. A mulher, a matriarca, permite que o homem seja provedor. E o patriarca permite que a matriarca seja líder dentro do relacionamento do casamento. E isso é maravilhoso, porque essa é da maneira que funciona. Então, ó, estamos falando de finanças. Olha que louco. O patriarca cuida das contas e sobrevivência do dia a dia. A matriarca deixa ele ser o provedor. É ela que dá permissão para ele ser o provedor. Porque se a mulher não quiser, não chega no nível da matriarca. O homem e da mulher, tudo dividido no meio. A conta dividido no meio, aluguel é dividido no meio, conta de luz, conta de água, tudo dividido 50-50. Isso é legal? É legal na planilha. O consultor financeiro vai falar para você que, não, super legal, super justo. Né? Não é direitos iguais. É direitos iguais, só que a mente tem qualidades diferentes. Ele não tem a mesma atributo e qualidade mental que você tem, e ela não tem a mesma qualidade e atributo mental que você tem, porque a mente tem certas qualidades energéticas. O masculino é bom para certas coisas e o feminino é bom para outras coisas. Casamento é parceria, não é competição para ver quem ganha mais dinheiro, ou quem cuida melhor da casa, ou quem cria melhor os filhos, ou quem é mais inteligente, ou quem é mais bonito, ou quem é mais forte. Parceria é cooperação, é operar em conjunto. Se eu sou melhor de finanças, eu absorvo 100% das responsabilidades financeiras da família. Se minha esposa é melhor nutridora, eu falo isso para minha esposa. Pode decidir o que você quiser de decisão social. Porque às vezes eu confio na sua liderança. Se você falar que tem que comprar presente para fulano, presente para ciclano, gastar com isso, gastar com aquilo, pode decidir. Eu confio em você. Ah, mas eu quero sua opinião. Ok, o marido está lá, ele expõe a opinião dele e emite opinião, mas deixa ela decidir. Porque o processo de ganho de segurança feminino também é de tomada de decisão. A matriarca, ela aceita tomar decisão. E quando aceita tomar decisão, gosta disso, porque se empodera. E o patriarca abre mão de tomar decisão. O patriarca, ele é protetor, ele não é o decisor. Quem decide é o feminino. Tá? Espero que isso esteja ficando claro para vocês. Tá? E, não expliquei ainda, a admiração intelectual. Então, o refinamento da energia da admiração no nível do patriarca. O que o patriarca busca? Qual é a motivação do patriarca? O patriarca, ele busca essa admiração intelectual. Então, ele busca o cuidado maternal. O patriarca, um dos grandes focos na mente do patriarca é a qualidade maternal feminina. Só que não é uma qualidade maternal feminina porque ele é um menino. Não. É porque ele está avaliando se aquela mulher tem a maturidade para ser a mãe dos filhos dele. E esse homem vai medir essa mulher na régua de amor que ele teve do modelo materno. Ou seja, quanto mais a mãe dele amou ele, lá atrás, mais é a régua de cuidado maternal que esse homem, esse patriarca, vai ter. Ele vai se satisfazer daqui para cima só. Porque ele sabe que o amor é o amor maternal. Isso é uma proteção, e a mulher também tem isso. O nível de amor que a mulher recebeu do pai é o mínimo que ela aceita de um cônjuge homem. Ela pode se relacionar com um homem menos amoroso do que o pai, mas aquilo sempre fica na cabeça. Ah, meu pai, sempre tem o ideal do pai.
O homem, ele pode se relacionar com uma mulher menos amorosa do que a mãe, mas sempre está na cabeça, minha mãe. Ah, o arroz da minha mãe não é igual. Ele pode não falar isso porque ele não é louco de falar, mas na cabeça ele pensa. Ah, ela não faz o arroz igual minha mãe faz. Ah, ele não cuida de mim igual meu pai cuida. É diferente. Se eu tiver um problema grande, eu ligo para ele ou para meu pai? Aí eu ligo primeiro para meu pai, depois para ele. A confiança não existe no patriarcado. O amor ele não está maduro ainda. Está no nível homem-mulher e divisão. Né? Várias características diferem do homem e mulher para patriarca e matriarca. Uma delas é o apego ainda com o modelo de pai e de mãe. A mulher com o pai, ou apegada com o modelo do pai, ou apegada ao oposto do pai. Se o pai foi violento, ela quer o oposto. Mas ainda é o modelo do pai. Se o pai foi amoroso, ela quer igual ou melhor do pai. Homem é a mesma coisa. O homem é apegado com o modelo da mãe ou o oposto da mãe se a mãe foi ausente ou se foi violenta. Tá? No nível do patriarca e da matriarca, isso já não acontece. A matriarca entrega cuidado maternal para o patriarca quando ele precisa, não é sempre, quando ele precisa. E o patriarca entrega respostas e decisão e direcionamento quando ela pede. Tá? Então, olha a simbiose. Existe uma troca muito poderosa entre o patriarca e a matriarca. E esse estado é um estado que destrava um monte de coisa. Longevidade, saúde financeira, filhos saudáveis, educados, família grande. Um monte de coisa nasce da interação do patriarca e da matriarca. A sociedade humana, na verdade, ela foi construída em cima de patriarcas e matriarcas de sucesso. Que é raro, é incomum, é menos pessoas que têm essa qualidade. Tá? Legal? Eu poderia ficar falando de patriarca e de matriarca meio infinito. Então, se alguém tiver... Peraí, que a Joyce fez uma pergunta aqui. Lucas, quando a gente tem um modelo de casamento, exemplo dos pais... Peraí, deixa eu colocar um pin aqui para todo mundo conseguir ver. Quando a gente tem um modelo de casamento, exemplo dos pais, que passa insegurança devido ao histórico de traições, como melhorar isso e não repetir o mesmo modelo? Isso é uma coisa que traumatiza bastante a gente. Então, como eu falei, a traição dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, ele traumatiza até o ponto de maturidade do nível 3 de maturidade, que é o homem e mulher. Se eu me torno um patriarca ou uma matriarca, uma das características de ser uma matriarca, um patriarca, é que eu compreendo os meus pais no nível de maturidade que eles tinham. Eu aceito eles do jeito que eles eram. Eles erraram, ou eles acertaram, não sei se é certo ou errado, e tudo bem, não tem problema. A história deles não condiciona as minhas decisões. Porque o que é que o patriarca tem que o homem não tem? O patriarca entende as mulheres como elas são e não quer mudar as mulheres. O que a matriarca tem que a mulher não tem? A matriarca entende os homens como eles são e não quer mudar os homens. Vê a beleza. O que fez a traição acontecer lá de pai e de mãe é uma negação. O homem não quer entender a mulher, nega a mulher, acha que ela está errada, isso cria uma mentira, uma luxúria, uma ganância que gera uma traição. Mesma coisa, a mulher que traiu não quer entender como o homem é, uma mentira, uma violência, uma ganância, gerou uma traição de alguma maneira. Quando a gente compreende como o gênero oposto essa compreensão, que é amor, impede a traição de acontecer. Então, o próprio processo evolutivo de se tornar amoroso, de compreender como os homens são para as mulheres e de compreender como as mulheres são para os homens, é o freio, o impedimento, o bloqueio para a traição, que é a compreensão de como a consciência e o amor funcionam. Tá? Não sei se essa explicação ficou clara, mas o próprio processo de amadurecimento, o próprio refinamento da consciência evita que a traição aconteça, porque a traição é um tipo de mentira, é uma luxúria com uma mentira, né? E uma violência emocional também. Então, as tríades do sofrimento estão todas ativas. Quando eu me torno um patriarca, eu entendo como as mulheres são, eu entendo que elas buscam segurança, eu incentivo o vínculo da minha esposa com Deus, eu incentivo o vínculo da minha esposa ela com ela mesma, ela se cuidar, do jeito que ela entende se cuidar. E eu cobro dela que ela me priorize em terceiro, isso me mantém engajado com a minha esposa a vida inteira. A mulher, né, quando entende que os homens gostam de jogo, quando não fica...
dá o espaço para o homem, não está o tempo todo disponível para ele. Aceita o homem do jeito que ele é diferente, né? E satisfaz ele com certa admiração, e a gente está falando dos 3 níveis. O que o homem busca na mulher? Ele busca, no primeiro nível, satisfação sexual, na verdade é admiração física, sensualidade, né? No segundo nível ele busca leveza, romance, olha que louco, diversão. As mulheres satisfazem muito os homens quando elas se divertem com eles, olha que louco. E no terceiro, cuidado. As 3 coisas que os homens buscam nas mulheres, primeira é satisfação sensorial, que tende a ser na maioria das vezes sexo, satisfação, admiração emocional, que é romance, leveza, diversão, e satisfação intelectual, no caso feminino, que é cuidado, não é resposta, bater boca. É uma coisa que afasta o homem, é bater boca, discussão de relacionamento. Isso é uma das coisas que vai contra o que os homens buscam. Tá? Claro que tem vezes que é necessário, mas é uma coisa que desliga os homens. Tá? Então, cuidado maternal. E a mulher que busca no homem? Segurança, refinando aí nos 3 níveis que a gente já explicou. Segurança física, recursos, para ter uma vida minimamente satisfatória, estável. Né? Eu até fiz uma enquete disso. Vocês preferem metas ambiciosas ou vida estável? O que desperta a sua paixão? E foi disparado vida estável. Olha que interessante. Os homens, a maioria que respondeu metas audaciosas ou sonhos grandiosos foram homens. E as mulheres responderam vida estável. Olha que louco. O que desperta a paixão do homem é grandes conquistas. O que desperta a paixão da mulher é vida estável. E a gente acha que a paixão é tudo a mesma coisa. Não é. Por isso que é mais fácil despertar a paixão no começo do relacionamento e não em relacionamento estável. Mas com essas dicas dá pra gente manifestar sim. Tá? Então a mulher busca segurança física, recursos no primeiro nível, que é fêmea. No segundo nível, que é mulher, é segurança emocional, que é iniciativa, homens de atitude. Tá? No terceiro nível, é segurança intelectual. Intelectual é decisão, resposta, é a resposta certa. Tá? E tem muito a ver com essa permissão do social também de proteção. Né? A resposta que protege ela. A resposta que a livra de enrascadas. A resposta que nutre a feminilidade dentro dela. A permissão para não ter que ser masculino. O patriarca ele faz isso. Ele dá a permissão para a mulher não ter que ser masculina. Isso é maravilhoso, porque ela floresce na feminilidade dela. E o último nível, esse é o 5º nível. Vamos lá, prestar atenção. É a conclusão. Esse é raríssimo, esse nível de consciência ser alcançado. Mas ele existe e eu estou aqui para explicar, para que a gente saiba que isso dá para ser trabalhado. Quando o patriarca e a matriarca se aprofundam ainda mais no amor incondicional e entendem plenamente como é o sexo oposto, o gênero oposto, essa dualidade de masculino e feminino, ela é transcendida. E aí a consciência, ela começa a não se ver mais como masculino, não mais como se ver como feminino. A consciência começa a se ver como consciência. E nesse estado de transcendência do patriarcado e do matriarcado, onde eles se unem e transcendem, alcança-se um estágio de santidade. E a santidade é isso. É um estágio onde o patriarca absorve a matriarca e a matriarca absorve o patriarca. E isso é transcendido no estado de amor incondicional. Tá? Então, esses são 5 níveis. Então, a gente teve o primeiro nível sombrio, ânimas e ânimo. Segundo nível, macho e fêmea. Terceiro nível, homem e mulher. Quarto nível, patriarca e matriarca. Quinto nível, a união do masculino com o feminino, do yang e do yin. Tá? A dissipação da ilusão de separação. O masculino não se vê mais só como masculino, ele se vê como masculino e feminino. E o feminino não se vê mais só como feminino, se vê como feminino e masculino, porque essa é a verdade, ele se vê como consciência. Tá? É o estado tradicionalmente chamado de santidade, em algumas religiões chamado de estado místico também. Tá? O contador do Instagram já está rodando, tem 40 segundos. Eu queria agradecer profundamente a presença de todo mundo que participou, todo mundo que só ouviu também. Tá? Essas lives elas vão começar a ficar guardadas aí no Instagram e no YouTube também, tá bom? Gratidão mais uma vez. Fiquem todos bem. Dúvidas me mandem no box
lá no Instagram que eu vou ficar muito feliz em responder. Legal? Boa noite para todo mundo, gratidão para a presença, até a próxima live.